cumprimentos. Sou Wanda Terezinha Vasconcelos, no momento presidindo a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Inicio o mais profundo agradecimento a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desse evento, em que, tradicionalmente, prestamos uma singela, mas muito merecida homenagem aos médicos associados à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia que faleceram no período de agosto de 2020 a agosto de 2021. Agradecemos de forma especial e carinhosa aos familiares dos referidos médicos e médicas, que foram solícitos, nos passando informações e fotos, aos quais gostaria de estar neste dia abraçando pessoalmente, como ocorreu nos anos anteriores, mas que, devido à pandemia pelo Covid-19, estamos impossibilitados de fazê-lo. E assim, como ocorreu em agosto de 2020, estamos hoje, em agosto de 2021, realizando o evento de forma virtual, seguindo os protocolos sanitários recomendados. Agradecemos penhoradamente a todos que contribuíram produzindo textos, vídeos e filmagens. Os homenageados no dia de hoje terão suas fotos e resumo de seus currículos arquivados no Memorial da Saudade desta instituição. Para que, quem sabe, daqui a 100 anos, as gerações futuras possam rememorar estas pessoas tão especiais, como fazemos hoje, ao pesquisar os arquivos da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia neste seu centenário, comemorado em 24 de janeiro de 2021. A partir do dia de hoje, estarão fazendo parte da Galeria da Saudade os seguintes médicos associados à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia: Carmen Lúcia de Sá, Dib Abdala Shakur, Giovanni Adib Issa, Gustavo Juarez Araújo, Erval Gomes de Lemos, Jailton de Souza Almeida, Jaime Tinoco Neto, Joci Pereira da Silva, José Ferreira Couto, Luiz Carlos Oste Magalhães, Oswaldo Valentim Carneiro Filho. Que o amor, a dedicação e o profissionalismo desses profissionais sirvam para que todos nós, seus familiares, amigos, colegas de profissão e as futuras gerações tenham como inspiração e exemplos a serem seguidos. Obrigada. Neste Dia da Saudade da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, em que homenageamos colegas, amigos e familiares, senti-me honrada em participar e falar de Carmen Lúcia Sá da Silva. Carmen Lúcia nasceu em Campos dos Goytacazes em 8 de novembro de 1954. Seus pais foram o senhor Damasceno Macedo de Sá e a senhora Yolanda Nunes de Sá, mãe de Odilon Azevedo da Silva Filho e de Alexandre de Sá da Silva, dos quais ela tinha grande orgulho. Médica, diplomada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense no ano de 1979. Posteriormente, especializou-se em pediatria. Como profissional, marcou sua carreira pela competência. Estudiosa, atualizava-se frequentemente e era muito dedicada ao exercício da medicina. Reconhecida
pelas suas características também pessoais, pois se envolvia com pacientes e familiares, sempre atenta, preocupada e buscando a recuperação da saúde de todos, mas não se esquecendo da promoção e proteção, vivenciando esse olhar holístico da saúde. Teve ainda a oportunidade de lidar com alunos da Faculdade de Medicina de Campos e com a pediatria do Hospital dos Plantadores de Cana. Com certeza, muitos hão de recordar dela pela presença importante e marcante em suas vidas. Quanto às suas características mais pessoais e de relação conosco, colegas de profissão, de especialidade e amigos, o que nos remete é a sua presença cheia de alegria, também dedicada às relações humanas, sempre disponível a contribuir, participar e partilhar. Olá, o meu homenageado vai ser o Dr. Dib Shakur, com quem trabalhei muitos anos, médico, ginecologista e obstetra e mastologista, a quem tenho muita admiração e emocionada farei essa breve biografia. Dr. Dib Abdallah Shakur se formou em 1959 pela Faculdade Nacional de Medicina do Brasil, atual UFRJ. Ele era casado com Dalila Shakur, com quem teve 2 filhos, Leonora, psicóloga, e Abdallah, médico, que seguiu seus passos. Eles lhe deram 5 filhos que ele tinha muito orgulho dos netos. Em 1960, o Dr. Dib fez a especialização na própria Faculdade Nacional em Ginecologia e Obstetrícia, com estágio no Hospital de Ipanema. Em 1979, o Dr. Dib teve a qualificação em Patologia Cervical do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Muito se dedicou a essa área da ginecologia, tendo feito trabalhos e mutirões, fazendo o rastreio do câncer de colo em Campos, com diagnóstico e tratamento das lesões pré-cancerígenas. Em 1986, o Dr. Dib tirou o título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e a mastologia foi a grande paixão de Dr. Dib. Estudou com afinco as patologias mamárias, tratando as mulheres, fazendo diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Tratamento cirúrgico, né? Isso foi até o final dele no hospital, se dedicando a essas mulheres. Ele era um médico assistencialista, trabalhava pelo SUS, da mesma maneira que tinha seu consultório, o mesmo carinho ele tinha pelas pacientes. O que ele queria era trazê-las, levar a elas a cura do câncer. Em 1988, o Dr. Dib tirou o título de mestre. Foi estimulado pelo colega Jean-Claude Naum, que na época era titular da nossa faculdade e queria que o Dr. Dib assumisse o lugar dele na faculdade. Dr. Dib ele foi professor assistente de disciplina da nossa Faculdade de Medicina em Campos por 15 anos, de 1974 até 1989. E em 1989 ele assumiu como professor titular até 2014. Foi chefe também do SAMU e do INPS, antigo INSS. Ele montou um serviço, né, no Hospital Plantadores de Cana, que ele
que era muito respeitado em Campos, e depois ele levou esse serviço de ginecologia e mastologia para o Hospital Álvaro Alvim, tendo ficado no serviço como chefe de serviço até 2014. A sua chefia era de agregação, né? Ele tinha uma autoridade nata, mas sempre companheiro do seu staff, estimulando para cada vez mais melhorar o serviço do Álvaro Alvim na época. Ele conseguiu também o credenciamento em 2011 desse serviço pela Sociedade Brasileira de Mastologia como um serviço de mastologia. O Dr. Dib teve vários trabalhos publicados e, por último, ele, quando entrou para a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, fez a monografia Estudo Clínico e Epidemiológico de Câncer de Mama no Hospital Álvaro Alvim entre 1998 e 2010 no município de Campos de Goytacazes. Trabalhava com residentes, trabalhava com médicos do seu staff. E o Dr. Dib os médicos, muitos médicos em Campos, ginecologistas, obstetras, passaram pelo seu ensinamento e sabiam o quanto ele tinha esse amor pelo ensino e a imensa saudade que ele deixou em todos nós com a sua partida. Obrigada. Eu estou muito feliz com essa homenagem a meu pai, Giovanni Adveissa, que foi um médico, acima de tudo, uma pessoa apaixonada pela medicina, apaixonado pelo seu trabalho, pelos seus pacientes, pela possibilidade de curar as pessoas, da descoberta, né, do diagnóstico, da terapia, enfim. Ele era um apaixonado pela medicina, tanto é que queria que todos os filhos fossem médicos, todos os netos, né? Então ele vivia tentando nos convencer de assumir e abraçar essa profissão tão linda que ele fez com toda a dedicação e colocando toda a sua inspiração, seu conhecimento em prol dessa linda profissão, que eu admiro muito. Não sou médica, mas eu admiro muito, principalmente pelo meu pai, pelo exemplo que meu pai trouxe como cardiologista, né, mas também como ser humano, né, como uma pessoa que sempre percebia os seus pacientes como um ser humano, né, dentro de um contexto familiar, de um contexto social, econômico, e isso nos inspirou muito, né? Ele, de alguma maneira, também me influenciou muito, que eu sou agrônoma e ele também era apaixonado por uma fazenda que ele comprou em Campos, era apaixonada por Campos, eu também sempre, desde a minha infância, frequento a cidade, né? Então as raízes dele eram muito fortes. Então, deixo aqui todo carinho, né, e reconhecimento por essa linda homenagem que ele merecidamente está recebendo hoje. Obrigada. Esta é uma homenagem ao Dia da Saudade, ao meu pai, Gustavo Juarez Araújo. Faço essa homenagem em nome dos meus irmãos, Graziela, Gustavo de Araújo Filho e Gustavo de Araújo Neto. O meu pai venceu a batalha da vida. Desde cedo, sem pai, se formou médico, trabalhando como datilógrafo. Estudou música e o trompete era a sua poesia. Como médico, salvou muitas vidas. Era admirado pelos próprios mestres e depois pelos seus acadêmicos. Criou os 4 filhos com muita destreza e trabalhou duro até adoecer. Todos nós que o amávamos adoecemos com ele, mas ele manteve sua alegria, sua paz, sua música interior. Ele amava a medicina, amava a música, amava ler.
Dizia que o conhecimento proveniente do estudo o aproximava de Deus e o ensinou isso a seus 4 filhos. Véspera do Dia dos Pais, ele foi internado, no dia 8 de agosto de 2020. Foi uma infecção no catéter de hemodiálise, dias depois dele se candidatar ao transplante renal em São Paulo. E aí ele levantou, ele lutou, depois caiu. Aguentou, esquivou, driblou, surpreendeu ao meio médico, mas dessa vez como paciente. E até já se falava em alta quando ele parou. Mas ele voltou, mais 2 vezes. Foram 83 dias de 8 anos lutando. Porque um guerreiro não se entrega muito rápido, convenhamos. Seu hábito é outro, sua assinatura, sua astúcia, sua envergadura, a sua raça são diferenciados. Tinha muita vida ali. E digo com orgulho, como sentada, sozinha, aos meus 4 anos de idade, assistindo a jogar tênis, que foi meu pai quem venceu. Porque partir não fazia parte dos planos dele. E nem a dor que ele achava que escondia, também sozinho. Então decidiu-se ali, durante a partida, adoecer. Todos nós que o amávamos, adoecemos com ele. Mas ele manteve sua alegria, sua paz, sua música interior. Ele amava a medicina, amava a música, amava ler. Dizia que o conhecimento proveniente do estudo o aproximava de Deus e o ensinou isso a seus 4 filhos. Véspera do Dia dos Pais, ele foi internado, no dia 8 de agosto de 2020. Foi uma infecção no catéter de hemodiálise, dias depois dele se candidatar ao transplante renal em São Paulo. E aí ele levantou, ele lutou, depois caiu. Aguentou, esquivou, driblou, surpreendeu ao meio médico, mas dessa vez como paciente. E até já se falava em alta quando ele parou. Mas ele voltou, mais 2 vezes. Foram 83 dias de 8 anos lutando. Porque um guerreiro não se entrega muito rápido, convenhamos. Seu hábito é outro, sua assinatura, sua astúcia, sua envergadura, a sua raça são diferenciados. Tinha muita vida ali. E digo com orgulho, como sentada, sozinha, aos meus 4 anos de idade, assistindo a jogar tênis, que foi meu pai quem venceu. Porque partir não fazia parte dos planos dele. E nem a dor que ele achava que escondia, também sozinho. Então decidiu-se ali, durante a partida, que naquele jogo, se merecedor o fosse, digno seria então encarar o maior mistério da vida. Mas de frente, com coragem, e fazer da sua luta o seu maior espetáculo e da sua história um lindo exemplo para nós. Eu sou a sua filha mais velha, a que mais bebeu de suas palavras, de seus olhos, de sua saudade. Era eu que te via vencer da arquibancada. E essas palavras representam os meus 3 irmãos. Meu pai, obrigada por tudo que eu sou e por tudo que nos fizeste ser. Erval Gomes de Lemos nasceu em 17 de abril de 1943 no município de São João da Barra. Filho de Cícero Gomes de Lemos e Maria Zilda Dias de Lemos.
casado com a senhora Sheila Maria Lemos de Freitas Lemos, pai de Lízia Freitas Lemos, Vitor Freitas Lemos e Davi Freitas Lemos. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Campo em 1975. Posteriormente, especializou-se em clínica médica e cardiologia. O Dr. Erval veio da Fazenda Providência para estudar pré-vestibular no antigo curso Savar. Passou no vestibular da Faculdade de Medicina de Campo e fez sua residência no Rio de Janeiro, no Hospital Souza Lear, e especializou-se em cardiologia no curso do mestre Enéas Ferreira Carneiro. A grande paixão dele sempre foi a clínica médica. Dedicou-se aos estudos com muita dedicação. O orgulho de toda a família vai ficar guardado para sempre com carinho e alegria o seu legado. Passou para os filhos senso de responsabilidade profissional. Lízia Freitas Lemos, fisioterapeuta, Vitor Freitas Lemos, médico como pai, Davi Freitas Lemos, cirurgião dentista. Todos foram motivo de orgulho para o pai e para a mãe pedagoga, que os orientou nos estudos, e o pai Erval cuidou da saúde deles. Ele sempre falava assim: foi para a esposa um homem cuidadoso, parceiro, elegante e generoso em todos os momentos. A saudade e o companheirismo faz muita falta. Missão cumprida como médico, como pai, melhor amigo para os 3 filhos e netos e para o genro e nós. Associado à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia desde 8 de 6 de 1981, faleceu em 19 de setembro de 2019 em infarto fulminante aos 76 anos. Jailton de Souza Almeida, 1947-2021. Jailton de Souza Almeida nasceu em 23 de julho de 1947 em Campos dos Goitacazes, sendo o segundo filho do casal Jair de Souza Almeida e Amaro Ferreira de Almeida. Viveu sua infância e mocidade com os pais, 4 irmãos, criados com muito sacrifício, dificuldades financeiras, porém muito amor. Sua vida acadêmica foi marcada por muita dedicação e sacrifício. Cursou o ensino primário no grupo escolar Visconde do Rio Branco, concluído em 1958. No ano seguinte, foi cursar o antigo ginasial e curso científico no Liceu de Humanidades de Campos, concluído em 1965. Era aluno esforçado e dedicado e foi incentivado pelos colegas de turma a prestar vestibular para a medicina, que fez escondido da família, pois sabia que não teria condições financeiras para estudar em outra cidade. Foi aprovado para o curso de medicina da UF em 1966 e foi acolhido por sua tia Magnólia, que já morava em Niterói, com quem foi morar e recebeu o suporte fundamental para realizar o seu sonho de ser médico. Concluiu o curso de medicina em 1971. Neste ano de sua formatura, recebeu uma carta de recomendação do colega Dr. Carlos Teixeira Afonso, a quem conheceu durante o internato no Hospital Santa Mônica.
para o Serviço de Cardiologia do Hospital dos Servidores do Estado, chefiado por Dr. Raimundo Dias Carneiro, por quem foi integrado como residente de cardiologia até 1973. No período da residência médica, conheceu sua futura esposa, Serli Biso da Costa, que vivia em São Gonçalo com seus pais. Dr. Jailton retornou para Campos em 1974, incentivado e apoiado pelo colega Dr. Walter Larry Alves, e iniciou sua vida profissional ligada ao Hospital Beneficência Portuguesa de Campos, onde atuou longos anos na enfermaria de clínica médica, no CTI e como professor assistente de clínica médica da Faculdade de Medicina de Campos. Casou-se em 1975. Foi pai de 2 filhas e avô de 3 netas e um neto. Ficou viúvo em 2016. Sua atividade profissional também contemplou a equipe de emergência do PU da Saldanha Marinho, ambulatório de cardiologia do núcleo da terceira idade, ambulatório social de cardiologia da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos e o consultório particular em parceria com a doutora Lígia Mulher durante mais de 20 anos. Se dedicou intensamente à medicina e aos seus pacientes. Tinha prazer em estudar. Participou de inúmeros congressos e se atualizava constantemente, sendo um exemplo para os seus pares. Aos 73 anos de idade, ativo na profissão, saudável e muito cuidadoso com sua saúde, foi afastado do Hospital da Beneficência Portuguesa em 2020, no início da pandemia, pela idade de risco. Permaneceu atendendo em seu consultório particular até adoecer. Associado à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia desde 1975, faleceu em 16 de janeiro de 2021 por complicações da infecção por Covid-19. Em sua homenagem, eu gostaria de ler um pequeno trecho de Khalil Gibran, que diz o seguinte: o mestre caminha à sombra do tempo, rodeado de discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e ternura. Se ele for verdadeiramente sábio, não te convidará a entrar na mansão de seu saber, mas antes te conduzirá ao limiar da sua própria mente. Jailton era um médico de homens e de almas. Meu nome é Daniela Tudesco, de novo. Estou gravando
esse vídeo a pedido da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia para falar a respeito do meu pai, Jaime Tinoco Neto. É muito difícil falar do meu pai, porque ao mesmo tempo também que é difícil, é uma honra para mim poder falar para vocês mais um pouco a respeito do que ele foi, do que ele fez e de como ele começou a vida dele. Papai nasceu na roça, ele nasceu em Itaperuna, dia 15 de janeiro de 1954, filho de Edson Rocha de Oliveira e Elina Souza de Oliveira. Papai saiu de casa aos 10 anos de idade para estudar e nunca mais voltou. Ele estudou no Colégio Batista Fluminense, depois ele fez o ensino médio no Liceu, lá foi onde ele conheceu a minha mãe, Elizabeth Tudesco Costa Tinoco. Lá eles começaram a namorar, passaram para a Faculdade de Medicina em Campos e fizeram faculdade juntos, os dois se formaram na mesma turma juntos no ano de 1977. Eles se casaram no dia 17 de janeiro de 1976 e eu, Daniela, sou filha única do casal, nascida em 12 de janeiro de 1979. Papai optou por fazer cirurgia geral, teve grandes apoiadores, incentivadores e mestres como o Dr. Lorival Martins Beda, Dr. Guilherme Eurico, Dr. Geraldo Venâncio, Dr. Jomar Jober Hernandes Brito, entre muitos outros que são bem conhecidos já na cidade. Papai trabalhou durante um bom tempo no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Campos, trabalhou na Prefeitura de Campos, na reabertura do Hospital Ferreira Machado. Papai entrou como médico concursado, como cirurgião geral da emergência. Trabalhou também durante grande parte da sua vida profissional no Hospital dos Plantadores de Cana. Atuou como médico cirurgião, como diretor clínico, também como diretor técnico, como chefe do centro cirúrgico e chefe do serviço de cirurgia desse hospital. Papai foi professor da cadeira de cirurgia geral na Faculdade de Medicina de Campos por quase 30 anos. E o reflexo da educação que ele me proporcionou, que ele e minha mãe me proporcionaram, reflete hoje na minha profissão. Eu sou médica, eu sou hematologista, faço medicina de emergência. E ele deixou um legado muito grande, não só para mim, como também para os meus filhos, que eram a razão da vida dele, a razão da existência dele, que é o Daniel, de 11 anos, e a Diana, de 6. Ele fazia absolutamente tudo pelos netos. E, querendo ou não, por vários motivos, ele também acabou sendo, além de um avô, um pai para os meus filhos. E o que resta dizer a respeito de papai é que ele teve uma vida de muita abnegação, muito trabalho. Papai não sabia o que era parar para descansar. Ele trabalhou muito duro pelas pessoas e pela família. E nos últimos tempos da vida dele aqui na Terra, o lugar que ele mais gostava de ficar era lá em Santa Clara, no nosso retiro, na nossa casa lá. Falando em Santa Clara, papai também atuou de 2013 a 2017 como secretário de saúde no município de São Francisco de Itabapoana, na época do então prefeito Dr. Pedrinho Xerene, deixando um rastro de retidão, de competência na gestão na qual ele fez parte.
Infelizmente, papai foi convocado pelas hostes celestiais por conta do Covid. E eu estou muito feliz de ter sido incumbida pela minha mãe de falar um pouco sobre meu pai aqui para vocês nessa homenagem. Eu agradeço a doutora Wanda Terezinha, agradeço a Lana a oportunidade de poder estar falando aqui mais um pouco a respeito de uma pessoa que era de poucas palavras, mas de muitas ações. Eu agradeço a oportunidade a vocês. Muito obrigada. Josi, quem parte leva mais saudade do que quem fica chorando a sua partida. Você pode não ter sido o melhor amigo, mas foi tudo o que se pode querer de um amigo. Solidariedade, companheirismo, cumplicidade e fidelidade. Sim, um amigo fiel. Ao longo dos anos, pude compartilhar do afeto de sua família, seus pais, seu Pedro e Dona Gilce, seus irmãos, Gelbo, Jean e Gisel, a qual mantenho amizade até hoje. Sua esposa Virgínia e seus filhos, Luiz, Pedro e Lucas, eu sou amigo de todos eles até hoje. Seus sogros, Dona Evaldo e seu Geraldo, seus cunhados, que sempre me trataram com muito carinho, com muito afeto, como irmão, filho e amigo. Conhecemos no Liceu de Humanidade de Campos. Ficamos colegas, amigos, e depois nos reencontramos na Faculdade de Medicina de Campos. Fomos professores juntos no Colégio Saldanha da Gama, no Liceu de Humanidade de Campos. Josi com seu jeito disciplinador, forte caráter, estudioso, uma pessoa muito religiosa e temente a Deus. Falar de Josi é falar da falta que ele faz, como amigo, como irmão, como pai e esposo. Situações em que ele sempre estava disposto a agregar, ajudar e aconselhar. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei um nome e vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre falaram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir sempre. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, e meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Eu venho aqui prestar uma homenagem ao médico José Ferreira Couto, um anestesiologista que exerceu a sua profissão como sacerdócio. Era um médico na essência da palavra, com grandes serviços prestados em nossa cidade, por muitos e muitos anos. Ele nasceu em 1934 em Pirapitinga, em Minas Gerais. Cursou medicina na Universidade do Estado da Guanabara, atualmente Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e formou-se em 1962. Foi convidado por um outro médico, Dr. Elias Michel Abílio, para vir trabalhar em nossa cidade. Aqui, junto com o Dr. Paulo Santos, fundou o Serviço de Anestesia de Campos. Ele foi chefe do Serviço de Anestesiologia da Beneficência Portuguesa, chefe do Serviço de Anestesiologia do Hospital dos Plantadores de Cana, foi sócio fundador da SAERJ, a Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, e presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia de 1983 a 1985, realizando vários congressos e jornadas em nossa cidade. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a este grande colega, Dr. José Ferreira Couto, e deixo a toda a família as minhas
as minhas congratulações, meus parabéns a todos vocês por terem tido um pai e um esposo como José Ferreira Couto. Muito obrigado. A Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia de Campos dos Goytacazes celebra hoje o Dia da Saudade, ou seja, relembra os médicos que faleceram há um ano na cidade, gesto fraterno e solidário. Um dos homenageados é o Dr. Luiz Carlos Oste Magalhães, médico especializado em nefrologia, que partiu no dia 7 de abril de 2021. Nascido no Paraná, descendente de italianos, o Dr. Oste, como era mais conhecido, veio pela Estrada do Sul para o Sudeste com seu amigo de infância, o Dr. Ayrton Crespo. Foram os primeiros estudantes a matricularem-se na Faculdade de Medicina de Campos. Em 1972, a primeira turma da Faculdade de Medicina Campos graduou-se. Como médico, partiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde fez residência no Hospital da Lagoa e na Beneficência Portuguesa, especializando-se em nefrologia. Retornou a Campos, onde casou-se com Regina Magalhães, com quem teve 3 filhas, Letícia, Luísa e Alice. Posteriormente, teve uma netinha, a Isabelle. Comprou a primeira máquina de hemodiálise da cidade de Campos dos Goytacazes para exercer a sua especialidade de que tanto amava. Fez parceria na ProRim com o Dr. Valdebrando Lemos, Dr. Luiz Eduardo Castro e o Dr. Percy Bordini, os heróis da hemodiálise local, juntamente com os enfermeiros e técnicos nesta clínica. O Dr. Luiz Carlos cumpriu seu propósito de vida profissional em várias instituições locais. Medicina nuclear, hoje Hospital Dr. Beda, Proclínicas, Beneficência Portuguesa, Hospital Álvaro Alvim, Santa Casa de Misericórdia, Sandu da Saldanha Marinho, Hospital de Guarulhos. Em 2003, recebeu uma homenagem dos colegas pelos relevantes serviços prestados à ProRim. Como professor da Faculdade de Medicina, Campos cumpriu sua missão com maestria. Foi uma grande realização profissional. Foi presidente do Sindicato dos Médicos da cidade. Em um de seus discursos, ele disse: "O médico deve ter as mãos de um arquiteto e a sensibilidade dos poetas." Tinha ideais nobres, grande afinidade com os mais carentes e atendia-os com generosidade, amor e ética. Quando seus pacientes sentiam dor, ele fazia questão de ir pessoalmente até suas casas para melhor atendê-los, a hora que fosse. Seu propósito: salvar vidas e, quando não era possível, era parceiro de seus pacientes até o fim, sempre com a certeza do dever cumprido. Nos momentos de férias, viajava com a esposa e filhas. A prioridade, além do lazer, era conhecer a história, a cultura e a arte locais. Estes múltiplos aprendizados geravam alegrias e celebrações. Amava escrever poesias. Ele dizia para a família: "Somos feitos das mesmas substâncias das estrelas e para elas retornaremos." A sua história foi uma poesia com momentos de rimas emocionantes, com versos curtos, às vezes longos, com ritmos, vibrações e ecos. Deixou exemplo de resiliência, força, coragem e silêncio. Assim partiu. Saudades eternas. A família agradece a sensibilidade da Sociedade de Medicina de Campos dos Goytacazes pela homenagem. A Alice Barros Oste Magalhães, sua filha, fez a seguinte poesia, iniciada em cada verso a letra do seu nome. Lutou, uniu, iluminou, zelou. Cumpriu, amou, realizou, liderou, ouviu, sublimou. Orientou, sensibilizou, torceu, inovou. Medicou, atendeu, glorificou, agradeceu, lecionou, habitou, amou, entendeu e silenciou.
História e memória se unem para traçar a trajetória de vida e de trabalho do Dr. Oswaldo Valentim, o homem que se tornou médico, cujo legado revela o seu altruísmo como profissional, que dedicou toda a sua vida ao exercício de realizar uma medicina humanitária. Filho de Sidônia Guimarães Carneiro e Oswaldo Valentim Carneiro, foi o único dos 5 filhos do casal a cursar uma universidade. Nasceu em uma família muito pobre mesmo. Morou em um bairro do PS, sendo seu pai entregador de jornais que distribuía nas casas das famílias da elite campista da época. Dr. Oswaldo cursou o primário e o ginásio no Instituto de Educação de Campos, o atual IEPAM, e o ensino médio, antigo científico, no Liceu de Humanidades de Campos. Sempre se destacou pela determinação nos estudos, superando dificuldades e, sempre que possível, também ajudava seu pai. Quando criança, a sua diversão era jogar bola, sendo um exímio torcedor do Fluminense e muito bom de bola mesmo, onde por um tempo chegou a jogar futebol, conhecido como piolho, chegando a jogar no time da sua cidade, Campos dos Goytacazes, e indo jogar também no Bangu, no Rio de Janeiro. Mas o sonho de ser médico falou mais alto ao seu coração. O Sr. Oswaldo, nessas entregas de jornais pela casa da elite da sociedade campista, acabou fazendo muitas amizades com seu jeito simples e amigo, dentre elas o Dr. Geraldo Venâncio, e chegou a comentar com ele que o sonho do seu filho era estudar medicina, mas que infelizmente diante da situação financeira isso seria impossível. Mas Dr. Geraldo, sensibilizado com o depoimento daquele pai, aconselhou que dissesse ao filho para fazer o vestibular de medicina e que se ele passasse era para procurá-lo, que ele tentaria ajudar, mas que nunca fizesse um filho desistir de um sonho. O Sr. Oswaldo então conversou com o filho sobre o assunto e o então Dr. Oswaldo Valentim se dedicou ainda mais aos estudos, com muitas idas à biblioteca da Faculdade de Medicina e do Liceu de Humanidades de Campos, realizando o vestibular no ano de 1967, sendo aprovado. Então, seu pai, na próxima entrega que iria realizar na casa do Dr. Geraldo Venâncio, relatou ao mesmo que o filho tinha feito a prova e tinha sido aprovado. Dr. Geraldo ficou feliz e disse para ele: vá com sua esposa e seu filho à faculdade para que possamos conversar. Chegando na faculdade, o Sr. Oswaldo sentiu muita angústia porque sabia que não podia arcar com aquela despesa, mas ouviu do Dr. Geraldo Venâncio afirmar que seu filho iria estudar. A forma encontrada foi a assinatura de diversas promissórias para garantir o pagamento da faculdade, mas combinou com o mesmo que ele não podia perder em nenhuma matéria e tinha que tirar boas notas. E o próprio Dr. Geraldo foi avalista dessas notas promissórias. O sonho de um menino muito pobre, que ia para a faculdade muitas vezes a pé, tendo somente um calçado para vestir, se tornou realidade. Dr. Oswaldo Valentim, desde o 2º ano de estudante de medicina, por ser um aluno exemplar, já acompanhava os médicos como acadêmico, a fim de poder aprender ao máximo o que poderia em sua profissão, sempre com muita dedicação aos estudos e sem jamais decepcionar os que nele confiavam. Também no 3º ano de faculdade chegou a acompanhar o Dr. Wilson Paes, no hospital de Ponto de Cacimbas, hoje o Hospital Manel Carola, em São Francisco do Itapapoana, ajudando nos partos e aprendendo sobre ginecologia, começando aí uma história de amor com aquela cidade. Em seguida foi convidado a trabalhar também pela Faculdade de Medicina, onde realizava anamnese nos alunos que iam ingressar no curso, avaliando o perfil, situação clínica e outros fatores. Sua dedicação era reconhecida por todos que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele nesse período. Para cumprir sua obrigação de pagar as promissórias com a faculdade, ele enfrentou todos os plantões que surgiam, trabalhando em sua cidade, Casimiro de Abreu, Italva, São Francisco do Itabapoana, e sempre que aparecia uma oportunidade não deixava passar, realizando sempre um bom trabalho. O então sonho de ser médico se tornou realidade em 1973. A tão sonhada profissão aconteceu na vida daquele menino. Dr. Oswaldo Valentim se formou na Faculdade de Medicina de Campos e conseguiu honrar com o compromisso que tinha com a faculdade 1 ano depois, fidedignamente conforme o combinado. Ao se formar, atuava como médico generalista por onde precisou passar, principalmente no interior dos municípios da região, onde a medicina era algo raro. Mas foi com a pediatria que decidiu seguir com sua profissão.
aprendendo e acompanhando o Dr. José dos Santos Silva, uma grande referência na pediatria da nossa cidade, se encontrando como médico e conseguindo chegar a fazer parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Era conhecido como médico humanitário, sempre preocupado com o social e consciente da sua missão. Atendia qualquer pessoa que batesse na sua porta, não tendo dia nem hora, podendo ser nos dias de sua folga, feriado ou fins de semana. Como pediatra, salvou a vida de muitas crianças, cujas mães até hoje são agradecidas. Diziam que seu diagnóstico era certeiro, conhecido por muitos como médico do estetoscópio. Aquele que, com a sua anamnese, conseguia detectar a doença, pois atuar naquele tempo sem recursos tecnológicos e adivinhar o que alguém tinha não era para qualquer um. Tinha que ter experiências, estudos e amor à profissão. Sua vida profissional foi sempre norteada por sua integridade, dedicação, amor ao próximo, cumpridor rigoroso dos seus horários, nunca sofrendo nenhum processo ou advertência por onde passou. Jamais reclamava do ofício que escolheu por vocação. O primeiro concurso do Dr. Oswaldo Valentim foi para o Ministério da Saúde, emprego federal, onde também pôde ajudar seus pais com planos de saúde até os últimos dias de suas vidas. Realizou também um concurso para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, onde passou e atuou em várias instituições municipais ao longo dos seus 36 anos. Sua vida profissional foi pautada trabalhando em vários lugares. Atuou como diretor clínico do Hospital Manel Carola, o antigo Hospital de Ponta de Cacimbas, no município de São Francisco da Vapuana, diretor da Casa de Saúde de Italva, diretor clínico do Posto de Saúde em Barra da Vapuana. Exerceu também sua profissão no Sindicato do Açúcar e do Álcool, Hospital Plantadores de Cana, Santa Casa de Campos, na antiga PIC e em vários postos de saúde da sua cidade, ao qual era convocado para exercer sua profissão. Fora do seu horário de trabalho, fazia muitos atendimentos comunitários. Atendia na Igreja Batista do Parque Guarulhos, na Igreja Batista do Parque Eldorado, na Igreja Batista de Campos, lá na comunidade do Imbé, na região do Batatal, e aonde quer que precisavam do médico, pediatra e amigo, assim ele ia. Tinha verdadeira paixão por esse trabalho que fazia na população mais carente do interior. Dr. Oswaldo realmente trabalhava com muito amor pela profissão. Dizia que o juramento que ele fez na formatura ia ser cumprido até o final de sua vida. Um dos últimos desafios como médico foi atuar na APAP, cuidando durante 10 anos de crianças de necessidades especiais e de suas famílias, atuando na mesma até a véspera de sua internação do hospital, que culminou com seu falecimento. Ele era tão reconhecido por sua dedicação aos pacientes que foi aclamado para retornar após a sua aposentadoria para a UBS do IPS, sendo elogiado e solicitado pela comunidade junto à prefeitura. E hoje sua ausência é reconhecida por todos, deixando um grande vazio. Trabalhou presencial até quando pôde. Em março de 2020, devido à pandemia do Covid, teve que se afastar em virtude de sua idade, mas continuou atuando em home office até o dia 18 de 8 de 2020. Dr. Oswaldo sempre quis construir a sua família. Em um dos seus plantões na Casa de Saúde em Italva, um dos seus colegas de profissão, Dr. Jamil Figueiral, que residia naquela cidade, proporcionou um jantar com seus amigos no fim de semana, quando conheceu a que viria a ser sua esposa, a professora e mestre Maria Sônia Cordeiro Valentim. Casou-se no dia 18 de setembro de 1976, formando sua família, tendo 3 filhos, Lara, Lívia e Marcelo, e junto à sua esposa teve a oportunidade de dar o que tinha de melhor aos mesmos, que foram os estudos, deixando os 3 formados, tendo a sua filha Lívia, seguindo seus passos na medicina como pediatra. Sua alegria eram seus netos, Luiz Felipe, Maria Clara e Zaio. Luiz Felipe e Maria Clara, filhos da sua primogênita Lara, e Zaio, do seu caçula Marcelo. Dr. Oswaldo, apesar de ter sido atleta quando novo, tinha diabetes e a pressão alta como comorbidade, tendo que conviver e seguir lutando contra elas até o dia da sua partida. Ele teve 3 internações em sua vida decorrentes dessas doenças, ficando 14 dias no hospital em 2008 na sua primeira internação. Na segunda internação em 2010, ficou mais de 40 dias no hospital. Ninguém acreditava que ele iria sobreviver, por diversas situações de complicação em seu quadro clínico, chegando a ficar em coma, precisando fazer tracostomia, ficou no isolamento, mas
ele acordou. Precisou fazer muita fisioterapia, fonoaudiologia, mas ele lutou para continuar seguindo a caminhada e retornou ao trabalho. No dia 19 de agosto de 2020, passou mal em sua residência. Precisou ser levado às pressas para o hospital. Teve que ir direto para a UTI no mesmo dia, em virtude da diabetes, que estava muito alta. E os dias foram se passando, e apesar de todo o esforço da equipe médica e de enfermagem do Hospital Pronto Cardio em sua recuperação, e muitos que ali estavam cuidando dele tinham sido pacientes dele, a gente acabou sabendo dessa história no dia do seu falecimento, não conseguiram reverter o quadro com os medicamentos. A paralisação dos rins aconteceu, precisando fazer hemodiálise, em seguida do fígado. Na sexta-feira, a notícia é que ele estava tendo uma falência múltipla dos órgãos. Chegando a notícia, no dia 29 de 8 de 2020, às 3h26 da manhã, que Deus o havia chamado para si. A triste notícia do seu falecimento se espalhou, emocionando a muitos, mas a família e os amigos puderam fazer o seu velório, mesmo em tempos de pandemia, porque ele não tinha falecido do Covid. E assim puderam dar o último adeus a esse médico, pai e amigo de muitos. Dr. Oswaldo Valentim cumpriu sua missão aqui na Terra, no tempo permitido por Deus, deixando um exemplo de humanidade, de humildade, simplicidade, amor ao próximo, à profissão e à família. Era um homem que falava pouco, mas escutava muito. Um homem cristão, temente a Deus e que ajudou a muitos a entender esse amor sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Sua esposa, filhos e netos se orgulham do homem, pai e avô que ele foi. Deixamos aqui as palavras de Domício Proença Filho em discurso na BL no dia da sua posse. Os verdadeiros imortais são aqueles cujas obras falam por si, aqueles que deixam como legado uma história que se faz memória por seus feitos e pelo bem que marcam sua trajetória de vida. Essa é a história de Dr. Oswaldo Valentim Carneiro Filho. Lembrança de todos, de Dr. Oswaldo Valentim Carneiro Filho. A partir de hoje, 31 de agosto de 2021, estarão fazendo parte da Galeria da Saudade os médicos associados à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia que faleceram recentemente. Farão parte desta galeria, portanto, os médicos: doutora Carmen Lúcia Sá Silva, Dr. Dibi Abdala Shakur, Dr. Giovanni Issa, Dr. Gustavo Juarez Araújo, Dr. Erval Gomes de Lemos, Dr. Jailton de Souza Almeida, Dr. Jaime Tinoco Neto, Dr. Josi Pereira da Silva, Dr. José Ferreira Couto, Dr. Luiz Carlos Costa Magalhães, e Dr. Oswaldo Valentim Carneiro Filho. Obrigada.